Boa noite, Nexperts! Como é que vocês estão? Tô dando boa noite porque a gente tá gravando de noite, mas vocês vão assistir isso provavelmente em outros horários, né? Estamos aqui com a professora Melissa, professora da Universidade do Vale do Itajaí, dos cursos de Comércio Exterior, Relações Internacionais e Gestão Portuária. E antes que alguém pergunte, a gente fez teste de corona antes de entrar aqui sem máscara, né? Estamos distantes a 1,5 m, ó. E tudo cheio de álcool gel. Álcool já na alma, já que não. Mel, você se apresenta pra gente, por favor? Sim. Oi, pessoal, tudo bem? Como o Bruno comentou, sou professora da Univale, isso mais de 10 anos, né? A gente não entra nesse detalhe, mas tudo bem. Trabalho com comércio exterior, especificamente com despacho aduaneiro, nesse mesmo período. E minhas disciplinas hoje voltadas todas para a área prática do comércio exterior, né? Importação, exportação, despacho aduaneiro, a teoria, a prática. Então eu vim aqui, a pedido do Bruno, nesse projeto que eu achei muito legal, que é o Next Academy, né? Isso. E que eu já parabenizei ele com relação a isso, porque é uma iniciativa muito boa para quem trabalha, a empresa investir no seu profissional ali é muito, muito legal. A gente não tem essa oportunidade, e até porque assim, muitas vezes durante o desenvolvimento do nosso trabalho a gente tem tantas dúvidas, né? E quantas vezes a gente pode estar ajudando o nosso cliente por aquele conhecimento que a gente adquiriu ali, que às vezes a gente precisa só clarear o caminho para o cliente para dar tudo certo. E esse retorno é bom, né? Porque a gente conquista, né? A gente acaba conquistando muito mais o cliente. Então eu vim aqui com esse convite para ajudar vocês. Ele me convidou para a gente bater um papo sobre importação. E vamos que vamos, porque é a minha área. E complementando, né, Mel? Conhecimento é a única coisa que ninguém nos rouba. Verdade, Né? verdade. Conhecimento adquirido é nosso pro resto da vida. Né? Então nunca é demais. O programa tem esse intuito também, levar conhecimento. Com certeza. E a Mel tá aqui pra gente bater um papo em continuidade à última aula que vocês tiveram, que foi a aula sobre documentos na importação. E vocês perceberam que faltaram lá dois dos mais importantes documentos do processo de importação, né? Que não é o nosso dia a dia, mas é algo que a gente escuta muito falar, né? Que são o licenciamento de importação e a declaração de importação, o LI e a DI, né? Mel, conta para nós que somos agentes de carga e que não manuseamos LI e DI, por que esses documentos são talvez os mais importantes do processo? Bom, é o documento que traz a informação para a Receita Federal. A partir do momento que eu faço esses documentos, eu estou repassando a informação para a Receita Federal. Para a Receita Federal ou para algum anuente que seja importante, né? Que no caso do licenciamento de importação não vai ser para a Receita, vai ser para o anuente. Escuta, ó, eu estou importando isso aqui. Às vezes eu vou pedir autorização, que é o LI, eu preciso da tua autorização para importar aquilo, ou eu preciso da liberação para nacionalizar a minha carga quando eu faço a DI. Ó, eu estou reimportando essa mercadoria com essas informações. Então eu preciso da tua autorização para eu poder comercializar, para eu poder levar para minha empresa, né? Então eu estou passando essa informação para a Receita, para os órgãos anuentes, para quem precisa estar liberando a minha mercadoria. E o que vem primeiro? Licenciamento de importação ou declaração de importação? Ah, pergunta que não cala, né? Todo mundo quer saber, né? Afinal de contas, LI ou DI, né? Bom, são momentos diferentes se a gente for levar em consideração. Quando eu falo de licenciamento de importação, eu ainda não estou no despacho aduaneiro. Eu ainda não estou, eu estou tentando, estou no começo ainda, pedindo autorização para poder importar aquele produto. Porque daí tem tipos de LI, mas eu posso comentar depois. Acho que é a próxima pergunta do Bruno. Isso. Eu estou adiantando. Não tem roteiro aqui. Mas eu ainda não tenho despacho. Eu estou pedindo essa autorização, essa licença para poder importar aquela mercadoria. Aí eu faço o licenciamento de importação. Então ele vem primeiro, dependendo de como ele se classifica.
E depois tem a declaração de importação ADI, que daí eu já estou na parte do despacho, é o documento que inicia o despacho aduaneiro, então aí é que eu vou fazer a declaração de importação. Legal. Então, se a gente for recapitular o processo como um todo, nós temos primeiro a classificação fiscal da mercadoria, né, Mel? Sim. Que é tema da próxima aula, né? Sim. Deixa eu ter uma professora convidada boa para dar o tema de classificação fiscal para vocês. Sim. Fiz a classificação fiscal da mercadoria, que eles vão aprender na aula que vem. Vou ter lá o meu código NCM, né? Código de 8 dígitos, que junto com ele vai trazer um tratamento administrativo, certo? Certo. Aí, o que eu preciso fazer para poder importar aquela mercadoria? É isso que a NCM vai me dizer. O que eu vou ter que cumprir, com quem que eu vou ter que pedir autorização, quais são os documentos que são necessários, quais são as características que são necessárias daquela classificação. Me trouxe isso tudo porque é o tratamento administrativo. Aí eu vou ver lá nesse tratamento administrativo. Eu preciso de LI, ou seja, eu preciso pedir autorização para alguém para importar aquela mercadoria? Se a gente for considerar, isso é um segredo que ninguém fala, né? Se a gente for considerar. Mas se a gente for considerar o ordenamento brasileiro, né, a legislação brasileira na importação, eu não preciso de LI. Diz lá no regulamento aduaneiro que para a entrada de produtos no Brasil não há exigências necessárias, havendo exceções à regra. Então a regra é que não há. As exceções são que pode haver pedido de licença de importação. Se a gente for parar para pensar, hoje a exceção... A exceção é regra, né? Exatamente, a exceção é regra porque são poucos os produtos que eu não tenho LI para fazer. A maioria eu vou precisar fazer licenciamento de importação, vou ter que pedir autorização para poder importar. Então, eu tô cuidando para não cair aqui, para não ter erro de gravação. A gente tem, Mel, lá dentro do tratamento administrativo, com a classificação fiscal, a informação. Se o meu NCM vai ter um LI, vai ser uma operação dispensada de LI. Exatamente. Se vai participar de um LI automático ou um LI não automático, certo? Certo. Consegue explicar para o pessoal o que é o LI automático, não automático? E um exemplo de situação de licenciamento dispensado? Sim, eu vou até confundir a cabeça de vocês. Mentira, não, vou tentar ajudar. Quando eu falo assim, ó, ser automático ou não o licenciamento de importação, é com relação ao seu deferimento. Eu, a partir do momento que eu lancei as informações no sistema, apertei lá, registrar, ele teve pouco tempo, não precisou de análise de ninguém para ser deferido, então eu tenho o licenciamento automático. Se eu lancei as informações no sistema, dei o ok para registrar, e ele foi para análise de alguém, a Anvisa vai ter que analisar se as informações estão corretas e se cumpre tudo certinho. O mapa vai ter que verificar, o Inmetro, os 16 anuentes que a gente tem, né? Então, foi para análise de alguém, então ele precisa ter a anuência que a gente fala, né? Ou seja, o consentimento para a entrada de alguém, essa análise específica, ele passa a ser não automático. Eu vou precisar que alguém analise, que verifique se está tudo certo, e aí defira o meu licenciamento de importação. Normalmente o automático que a gente fala é para fins de estatística, né? De cota e tudo mais. E aí o não automático, ele vai entrar na verificação de anuentes, alguns específicos produtos, por exemplo, se eu estou trazendo uma importação de material usado. Então, o material usado, obrigatoriamente, é ali não automático. Eu quero saber se o produto, eu quero me usufruir de um benefício fiscal de ICMS, eu quero saber se existe similar no Brasil daquele produto que eu estou importando. Essa similaridade, a gente tem a Suext, antigo DSEX, que fazia que faz esse tipo de verificação, né? Então eu já direciono para eles que eles vejam se é similar ou não. Obrigatoriamente vai ser também não automático. E eles têm também, né, Mel, uma análise que cai muito no nosso dia a dia aqui da Next. Porque a gente trabalha com empresas da área têxtil, né? E a área têxtil a gente sabe que vários dos produtos têm o preço mínimo, né? Sim, o DSEX também faz essa verificação de preço mínimo a ser declarado, né? É uma importação, né? Onde o governo determina o preço mínimo que você pode adquirir aquele produto, né? E a forma de ele verificar se você está
ultrapassando o preço mínimo ou não, é através ali não automático, né, Mel? Exatamente, sempre com a justificativa de defesa do mercado nacional, né? Se for abaixo daquele valor, está prejudicando o mercado nacional, então o governo tem um estudo tabelado de vários produtos que tem um preço mínimo para ser declarado. É bem comum no nosso dia a dia, para os nossos clientes têxteis, se vocês conversarem com eles, eles vão trazer para vocês, né, essa questão de que realmente eles precisam dali de preço mínimo, né? Assim como a gente tem, né, Mel, Anvisa, né, a própria universidade onde a Mel trabalha, a Melissa é responsável por todas as importações da Univale. É ela que faz, né? Sim. E importa muito bichinho estranho, né, Mel? Tudo. Pra pesquisa científica. A gente aprende um monte de coisa. Nada, eu digo que nunca a gente se torna comum as coisas, né? Sempre tudo diferente. E esses bichinhos todos têm Anvisa, então a Anvisa tem que fazer essa autorização. Sim. Né? Eu já trouxe sangue em pó, já trouxe veneno de caravela, eu já trouxe, além de microscópios e algas e tudo quanto é tipo de coisa. Depois eu vou perguntar para ela se veio tudo com a Next. Tinha época que a Next não existia ainda, tá, gente? Mas já vinha com o Bruno. Ô, Mel, eu queria te fazer mais uma pergunta, né? Já que a gente está falando de licenciamento de importação, né? Aqui do nosso lado é muito comum nós recebermos instruções de embarque dos clientes, né? Nos indicando o exportador, quais as características da mercadoria para que a gente possa iniciar o processo. Mas o cliente sempre coloca uma ressalva, né? Por favor, só coletar com minha autorização, eu preciso de LI, né? Ou não embarcar sem LI. Uhum. Então, a gente recebe vários e-mails com essas ressalvas. O que isso significa e o porquê nós só podemos embarcar com LI? Porque assim, quando a gente fala de licenciamento de importação, eu posso considerar mais duas classificações. Ele não vai ser só automático ou não automático. Ele vai ser também pré-embarque, o que a gente considera, ou pós-chegada. Então eu posso, dentro da legislação, e isso é específico de cada órgão anuente, ele que vai dizer em que momento eu tenho que registrar aquele licenciamento de importação. Então, se ele for para embarque, então o deferimento dele tem que ser anterior à data do embarque da mercadoria. Então, gerar o conhecimento de embarque, né, só pode ser depois, porque eu não posso ter a mesma data. Eu não posso ter data posterior também, né, anterior, desculpa, né, ou deferimento posterior, né. Se ele é para embarque, obrigatoriamente ele tem que ser deferido, depois daquela data pode ser gerado o meu conhecimento de embarque. Lembrando, né, Mel, que data de embarque da mercadoria para a Receita Federal é a data de emissão do BL e do WB. Exatamente. Né? Então, pessoal, nada adianta a gente segurar a carga no armazém de origem, por exemplo, se na hora de a gente embarcar a gente não atualizar a data de emissão da WB. A gente vai levar uma multa, o cliente vai levar uma multa. Exatamente. Né? E quando ele é pós-chegada, eu não tenho essa preocupação de que ele precisa estar deferido antes do embarque da mercadoria, porque ele pode, inclusive, ser feito na chegada da mercadoria. A Anvisa tem muito disso na sua RDC lá, né? 81, que fala dessa parte de importação, ela classifica os produtos por números, né? De classe 1, classe 2, 2A, 2B, 3, 4A, 4B. Então, dependendo da tua NCM, da tua classificação fiscal, tu tem um específico rito para fazer o teu licenciamento de importação. Alguns vão ser automáticos, outros não automáticos, alguns vão ser pré-embarque, alguns vão ser pós-chegada. A Anvisa é um bom exemplo, porque ela faz uma miscelânea de tudo. Vai depender do teu produto. Eu queria dar uma dica aqui pro pessoal, que é aquela dica de quando deu problema, né? O cliente mandou não embarcar sem LI, a gente esqueceu, né? O que fazer para se livrar da multa, né? Uma das possibilidades que a gente pode trabalhar é porque quando a mercadoria, ao chegar ao Brasil, ela é registrada dentro de um entreposto aduaneiro, né, Mel? Ao invés de uma declaração de importação, né? Você subtrai essa necessidade do LI ser deferido antes do embarque, ela deixa de existir. Sim. Né? A legislação tem um buraco aí, um furo, né? Que a gente pode se aproveitar dele. Afinal de contas... Brasileiro! Né? Não, na verdade não está sendo errado, tá, pessoal? Não está errado. Não tá proibindo, né? Não é proibido, porque na verdade a lei é falha com relação a isso.
Então, por que não utilizar a lei a seu favor? Exato. Né? O fiscal Morello sempre falava, né? Tudo que não é proibido é permitido. Exatamente. Né? Não, diz que é proibido. Então vamos fazer. Então, se a gente, por acaso, no nosso processo aqui dentro da Next, embarcar por engano uma mercadoria que tinha licenciamento de importação, o jeito de a gente livrar o cliente dessa multa é realmente direcionando a carga para um processo de entreposto aduaneiro, né? E depois ele nacionaliza o lote completo, assim como se ele tivesse feito a DI direto, né? Vai provavelmente necessitar de um acordo com o despachante, porque o despachante vai ter 2 trabalhos, mas esse acordo, em geral, é menor do que a multa, né? Porque a multa, ela pode chegar aí mesmo através de uma denúncia espontânea, né, Mel? Sim. Até a 5.000, reduzida a 2.500. Sim. Né? Então é muito dinheiro. O despachante não vai cobrar isso tudo para fazer o entreposto. Então é um jeitinho de a gente escapar de um custo tão alto. E ajudar o cliente, né? Mas aqui na Next a gente não erra. Isso não acontece, a nossa operação é ótima. Isso mesmo, nunca tive problema. E Mel, então vou continuar as perguntas para você, né? Certo. Agora a gente já entendeu o que é o licenciamento, quais os tipos dele, né? Uhum. O porquê que o cliente manda aquelas mensagens aqui para a Next. Mas o que tem que constar em um licenciamento? Quais as informações estão lá dentro? Sim, o LI ele traz a informação do produto, né? Então ele vai a negociação e o produto em si, né? Então vai falar importador, exportador, vai falar qual é a classificação fiscal que aquele produto tem, toda a descrição a mais completa, porque assim a gente não pode pecar por excesso. A gente tem que colocar que a gente peque por excesso, mas não por falta. E inclusive muitas vezes, assim, uma dica para a próxima aula, né, que quanto mais informação na descrição da mercadoria a gente colocar, mais é fácil a gente se livrar de uma multa por erro de classificação fiscal. E muitas vezes uma diquinha do Morello também, de curso de Morello, que o Bruno fez, eu fiz, todo mundo fez, né? Pra gente saber de classificação fiscal, só o fiscal é a melhor pessoa para informar a gente, né? E até para passar para o cliente de vocês, né? A gente tem que tentar trazer alguma informação da classificação fiscal para dentro da descrição do produto. Porque daí a gente realmente está justificando, é essa classificação, porque até a descrição orna com a classificação fiscal. Sem querer induzir o fiscal, né? Sem querer induzir o fiscal, mas isso, muitas vezes, quando a gente classifica, isso já vem, já tá... E quanto mais descrição, melhor, né? Então, a gente vai trazer todas as informações ali com relação ao produto em si, peso, quantidade, valor unitário, valor total, as informações com relação ao Incoterm negociado, com relação à modalidade de pagamento que eu estou negociando, se existe benefício fiscal, se é recolhimento integral. Então, são essas as informações que a gente coloca ali no licenciamento de importação, né? Ele é bem mais voltado, bem mais específico para a mercadoria, para trazer essas informações, seja para o anuente deferir, verificar se está tudo certo, né? E liberar o LI. Tanto LI quanto DI são documentos que têm complementares, né? Normalmente essas complementares do LI vão ser de acordo com a exigência do anuente. E na legislação que o anuente te diz que tu tens que fazer o LI não automático para embarque, ele vai dizer, deve constar tais e tais e tais informações lá nas complementares. E aí a gente coloca, né? Número de lote, data de fabricação, data de validade e essas coisas todas, né? Sem colocar nas complementares, né, Mel? Informações que já tem campo específico. Sim. Né? A gente tinha um fiscal brabo aqui em Itajaí antigamente, né? Que ele brigava. Então, assim, pra que você bota o peso nas complementares se já tem um campo peso? Exatamente. Né? Então eu não quero ver informação duas vezes. Exatamente. Né? E já que você falou em validade, né? Você falou em validade do produto, mas eu queria saber, validade do LI existe? Existe. Normalmente, e agora, né, eu tenho validade de embarque e validade de despacho, de vinculação ao despacho. E aí ele vai variar de 60 a 90 dias, 30, 60 e 90 dias. Normalmente múltiplos de 30, né? E aí eu posso ter um LI, por exemplo, DSEX. DSEX normalmente é 30 dias
e já pode ser prorrogado por mais 30 dias antes da sua validade, né? De perder a validade, do vencimento. Se venceu, não prorroga mais. Aí tem que fazer novo, né? Tem que fazer novo. Porque ainda tem a possibilidade de novo e substitutivo, né? Mas aí eu tenho que fazer novo porque aquele já foi indeferido porque perdeu a validade. E como é que eu faço o pedido de revalidação? Falta 5 dias para acabar a minha validade. Como é que eu peço para revalidar o meu LI? Tem que entrar em contato com o anuente, né? Faz normalmente um e-mail ou um canal direto que eles tenham, né? Depende. Tem gente que tem sistema próprio, tem gente que tem um e-mail que eu entro em contato. E aí faz a justificativa do porquê do pedido de prorrogação do LI. E aí eles no sistema, no outro dia, no mesmo dia, eles já fazem a prorrogação. Então é bem tranquilo com relação a isso. Como substitutivo também, tem certos pontos do licenciamento de importação que eu posso estar alterando. Por exemplo, a carga foi embarcar, o que muitas vezes é o que o cliente de vocês provavelmente deve pedir para segurar o embarque por causa do LI, porque mudou o peso, né? Botou um peso no documento e na hora de embarcar o peso mudou 10 quilos a mais. Aí eu tenho que fazer substitutivo do LI, porque o peso não é mais aquele que eu informei lá. E aí, peso, incluir mais informações na descrição da mercadoria, mudar o valor do produto, né? Isso são campos que eu consigo estar alterando no licenciamento de importação tranquilamente. Eu só faço o substitutivo explicando que eu estou substituindo aquela informação ali. Aí essa informação vai na complementar. Acontece bastante com a gente aqui, é quando o exportador não consegue deixar toda a mercadoria pronta, né? Só embarca então, metade, tem um né? lote lá de 8 containers, por exemplo. O exportador só conseguiu produzir 4. O cliente tem pressa em receber a mercadoria, ele não vai esperar, né? Ele vai fazer o LI substitutivo para 4 e a gente traz esses 4 e depois traz o resto da mercadoria. Exatamente, porque tem informações que são específicas que eu não consigo mudar. Por exemplo, classificação fiscal. Não consigo, vou ter que fazer um LI novo para mudar a classificação fiscal. A descrição da mercadoria eu consigo, o peso eu consigo, o exportador e o exportador eu consigo? Também não consigo, porque tá tudo fixo ali. Mas no substitutivo algumas informações é bem tranquilo para mudar. E isso é mais normal do que a gente imagina, né? Fazer ali substitutivo é bem normal. Muitas vezes a gente, no lado de cá, nem sabe. Sim, sim. Né? Porque às vezes tem uns LIs que deferem rápido, né? Como por exemplo, preço mínimo. Era preço mínimo, defere rápido, em um dia está deferido. Sim. E aí diminuiu a quantidade de mercadoria. Entre o container sair da fábrica e chegar no porto de embarque, já tem ali deferido de novo. Sim. Né? É porque isso depende do anuente, de quem está verificando o teu processo. Claro que hoje, se a gente for pensar, tipo, quando a gente começou, né, Bruno? DSEX em Brasília. DSEX era mais de 30 dias para deferir. Meu Deus, era um parto. Mário Sérgio, nunca vou me esquecer esse nome. Fiscal Mário Sérgio do DSEX. Gente, esse homem me deu um pesadelo. Chegasse a conhecer ele, não fosse falar com ele? ele? Foi, no Rio de Janeiro. Foi. Sim, fui em nome da Univale tentar liberar uma carga com o Mário Sérgio. Sim. Porque daí a gente depende deles e muitas vezes depende do volume de processos que eles têm, mas hoje já está tão dividido as coisas, né? Não é mais só um específico lugar, tanto DI quanto, principalmente a DI hoje, parametrização, não é o fiscal aqui de Itajaí que vai verificar o teu canal vermelho ou amarelo, vai ser de outro lugar que vai ser sorteado. Então, já tem mais essa divisão de tarefas, o que acaba diminuindo esse tempo que antes era uma loucura. E hoje tudo digitalizado, né? Também tem Facilita a vida, né? Facilita. Mel, então olha só. Vou recapitular aqui, né, o que a gente falou até agora, para o pessoal fixar bem, e aí a gente se complementa com alguma coisa necessária. Primeiro passo, então, do meu processo, né, depois que eu cheguei ao ponto final de uma negociação com um exportador, que eu quero comprar aquele produto, é fazer a classificação fiscal e descobrir o código NCM. Com o código NCM eu vou para o tratamento administrativo, que vai me dizer, né, se tenho um LI dispensado, automático ou não automático. Certo. Né? Dentro de um LI não automático, eu ainda vou ter que entender se aquele órgão anuente trata ele como um pré-embarque ou pós-chegada. Né? Imaginando que ele é um pré-embarque,
que eu tenho que fazer antes de a Next embarcar a carga lá fora, né? Eu vou pegar a fatura pro forma, porque em geral eu ainda não tenho a fatura comercial. Não, normalmente não, é com a proforma que a gente faz, né? Com aquela negociação fechadinha, né? Quando eu dei o ok na proforma, tá tudo certo, é aquele ali o documento que eu vou fazer o licenciamento de importação. Tá. Ou eu faço dentro de casa ou eu mando pro meu despachante nessa fatura pro forma e digo, ó, despachante, registra o LI. Uhum. Ele vai fazer esse registro do licenciamento, né? Certo. Contendo todas as informações que a professora Melissa falou. Descrição da mercadoria, que é o coração do LI, né? O próprio código NCM, as quantidades, né, embarcadas, volumes, pesos, líquido e bruto. E valores. Né? Exportador, fabricante, se não for do exportador. Sim. Né? Todas essas informações. Incoterm também, coloco lá, né? Também, a modalidade de pagamento. Legal. Os tributos que eu vou pagar, né? E aí eu fiz esse LI, né? Registrei no Siscomex, né? O meu despachante transmitiu para registro. Esse LI agora vai passar por quais etapas? Várias, né? A gente pode ter ele... Primeira coisa, quando eu registro ele no automático, né? Ele vai para em análise. Não, desculpa, para análise. Primeiro vai para, aguardando que alguém vá lá e pegue o LI. Opa, vou pegar esse LI aqui para ver se está tudo certo. Então, tá para análise de alguém. A partir do momento que alguém puxa esse licenciamento de importação para verificar, um fiscal, né? Aí ele entra em análise, porque o fiscal vai estar verificando se está tudo certo. Do em análise, ele pode ficar... O professor Bruno está sendo mais rápido do que eu. É mais rápido escrever do que falar. Ele pode entrar em exigência, se o fiscal achar que faltou alguma informação, ou que faltou alguma comprovação, ou que ele precisa de um documento para que possa formalizar o deferimento do meu licenciamento de importação, ou que eu preciso estar corrigindo alguma coisa ali de informação do LI, ele pode botar em exigência, e aí eu vou cumprir a exigência dele, que pode ser deferida, ou que pode ser indeferida. Mas o que acontece, né? Ou então ele pode, de análise, ser diretamente deferido. Mas aí vamos fazer uma recapitulação. Eu registrei o meu LI, ele foi para análise. De para análise, ele entrou em análise porque um fiscal pegou. Colocou em exigência. A partir do momento que eu cumpri a exigência, ele volta para análise. Aí, aquele fiscal vai pegar, opa, ele cumpriu lá a exigência, porque a gente tem prazo para cumprir, né? Cumpriu aquela exigência, eu vou botar em análise. Se eu cumprir, ele vai deferir. Se não, ele pode indeferir o meu pedido e eu tenho que fazer um novo LI ou recolher multa, né? Porque daí depende em que situação que está o meu embarque, se já aconteceu ou não, se a carga já está aqui, se eu tinha que cumprir antes, né? E aí vai depender dessa situação. Mas é dessa forma, a gente fica nessa dança das cadeiras. Vai para cima, vai para baixo, mas é. Mas normalmente, assim, tem alguns licenciamentos que obrigatoriamente vão para a exigência, porque eu não consigo cumprir com os documentos no LI. Eu tenho que botar o fiscal coloca em exigência para que eu envie e formalize a documentação para depois ele deferir. E tem LIs que não, que em análise já é deferido porque todas as informações já estão redondinhas ali no licenciamento de importação e é só verificar se está tudo certo e deferir o LI. Legal, meu. Acho que dentro dos conhecimentos do licenciamento que a gente precisava passar para o time era isso, né? Talvez uma última pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte. Qual é o prazo que o órgão tem para definir esses licenciamentos? Se eu não me engano, meu Deus, né? Agora me pegou, mas vamos lá. Pergunta de prova. Pergunta de prova. Acho que são 10 dias. 10 dias, 10 dias. Se eu não me engano, a legislação é porque tanta legislação, mas são 10 dias. 10 dias, 10 dias. Falei que não tinha roteiro, viu? São 10 dias, é isso mesmo, pessoal. 10 dias é o prazo máximo, tá? Por lei, né? Mas a gente sabe que nem sempre, nesse sentido, a lei ela é cumprida, né? Sabe onde é que eles ganham tempo? É nessa história de mandar para análise, em exigência. Porque quando tá a bola, né? É como se a gente estivesse passando a bola. Aí, aqui, é a minha responsabilidade. Eu vou lá e vou registrar um LI. Aí eu pego, entra para análise.
Aí, quando passa para o fiscal em análise, aqui ele tem 10 dias para deferir. Aí ele vai lá no 9º dia, bota em exigência. Opa, já é responsabilidade minha. Parou a contagem. A bola veio para mim, parou a contagem. Eu cumpri o que precisava cumprir, voltou para análise. Então volta a contar o prazo. Então por isso que às vezes a gente diz que pode demorar 30 dias para deferir um licenciamento de importação. Porque de quem que é a responsabilidade? O fiscal tem a responsabilidade de deferir em 10 dias, mas ele pode botar em exigência. E aí o prazo para e volta a contar tudo do zero de novo a partir do momento que eu cumpri aquilo ali. Verdade, isso mesmo. Pessoal, agora a gente vai dar um break para limpar aqui enquanto vocês pegam um copinho d'água, tá? E a gente volta já. Vamos continuando o papo, Mel. Vamos. Ainda falando sobre o despacho de importação, né? A gente sabe que a declaração de importação é o documento que dá início ao despacho aduaneiro. Isso né? mesmo. Mas a gente gostaria que tu recapitulasse para todo mundo o que é despacho aduaneiro, né? E existe uma grande confusão entre despacho e desembaraço, né? Então, o que é o despacho e o que é o desembaraço aduaneiro? Presta o canetão. Vamos lá. Forma mais tranquila de a gente definir despacho e desembaraço, né? Como se fosse uma linha que a gente tem que percorrer, que ficou meio torta, tudo bem? Eu tenho ADI como início do despacho aduaneiro. E o que é o despacho? Vão ser todos os procedimentos que eu vou ter que cumprir, ou seja, o meio que eu tenho que cumprir, para chegar ao meu fim, que no caso é o desembaraço. Ou seja, meu Deus, desembaraço. Então, despacho aduaneiro é o meio do caminho, são os meus procedimentos, onde eu tenho a finalidade, o desembaraço, ou seja, nacionalização da carga. Desembaraço é nacionalização. Mercadoria deixou de ser estrangeira e virou nacional. Exatamente. Nacionalizada. Nacionalizada. E o despacho são os procedimentos que eu vou ter que cumprir até chegar à minha nacionalização ou ao meu desembaraço aduaneiro. Muita gente confunde, mas é a melhor forma de a gente entender. Despacho é o meio, desembaraço é o fim, né? É o resultado final do que eu quero. O desembaraço seria, então, uma das etapas do despacho. A Sim, última. A última etapa. Exatamente. Entendi. E aí o documento que dá início a isso tudo é a ADI que eu faço o meu despachante também lá no Siscomex. Exatamente. Estou dizendo lá para a Receita Federal. A Receita, eu importei essa mercadoria. Em que momento eu posso fazer ADI, Mel? Posso fazer quando o produto está no exterior ainda? Aqui também tem regra geral e regras e exceções a regras, né? A regra geral de registro da DI eu só posso registrar minha declaração de importação a partir do momento que a mercadoria chegou aqui, né? No território aduaneiro, ou seja, ela foi dada a presença de carga dela lá no porto, aí eu posso dar registro da minha declaração de importação. Hoje a gente tem outras formas de fazer, né? E até um futuro, né? Quando mudar o sistema, passar a ser declaração única de importação, a gente vai falar um pouquinho depois disso, provavelmente, né? Vamos. Eu vou ter a possibilidade de iniciar o despacho da minha carga lá, ainda em águas, que a gente fala, né? Mas a regra geral é, a partir do momento que a carga chega no seu destino, é dado presença de carga, eu posso registrar a declaração de importação. Tem a DI antecipada, despacho antecipado, quando o recinto em si não consegue receber a minha mercadoria. Por exemplo, se eu quiser trazer um cavalo, né? Estou importando um cavalo árabe. Competição. Isso, um cavalo árabe de competição. E aí eu vou trazer aqui para o Porto de Itajaí. O Porto de Itajaí não tem como receber esse tipo de mercadoria. Então a gente entra com um pedido na Receita Federal justificando, né? Ó, escuta, eu preciso que o despacho seja entrado com antecedência antes da mercadoria chegar e ser dada presença. Porque não tem como o porto aqui receber essa minha mercadoria, que é o cavalo vivo. Então eu já entro com esse pedido, a Receita defere. Antes da mercadoria chegar, eu já entrei com o despacho, porque daí a mercadoria vai chegar, o meu cavalo, e dali eu já vou levar para um lugar específico para continuar o despacho. Mas eu já dei início nele, foi um despacho antecipado,
antes da carga chegar aqui, né? Então, para que todo mundo aqui entenda, do nosso ponto de vista de frete, de agenciamento de cargas, né, a gente pode imaginar como uma linha do tempo, essa mercadoria tendo o seu processo aéreo ou marítimo sendo concluído, né, chegando no recinto aduaneiro onde vai ser feito o ADI, porque é muito comum aí do pessoal do aéreo, né, que a carga chegue lá por Guarulhos, por exemplo, mas o cliente não vai nacionalizar em Guarulhos, então a gente vai fazer essa DTA até Joinville, Florianópolis, Navegantes, né, Curitiba, e quando a carga estiver então lá no recinto onde vai ser escolhido para ser feita a DI, Isso. precisa ainda que esse recinto dê a presença de cargas. Isso mesmo. Né? Uhum. Então, no caso do aéreo, vai ter o registro lá no Mantra por parte do recinto, né? E no caso do porto, após o navio terminar toda a operação de descarga e de carregamento da Expo e deixar o porto aqui, o porto pode nos dar a presença de carga, né, Mel? Uhum, E isso com a mesmo. presença passa daí. Exatamente. Com a presença de carga, daí eu consigo registrar a minha declaração de importação. Legal. Que dados eu coloco na DI, Mel? A DI vai trazer eu vou ter que repassar para a Receita Federal a informação do procedimento, né, da mercadoria e da negociação, né? Porque eu já descrevi a minha mercadoria lá no licenciamento de importação. Vou considerar aqui, né, no exemplo que eu vou dar para vocês, que a minha mercadoria tem LI e tem DI. Tem ali não automático. Não automático, ainda mais difícil ainda, se aquele bem detalhado, né? Tem LI não automático e aí eu vou registrar minha declaração de importação. Então todas as informações da mercadoria, descrição da mercadoria e tudo mais, eu já coloquei ali no LI. Eu vou trazer o LI para dentro da declaração, não vou precisar incluir na DI essa informação, porque o licenciamento de importação já traz, né? Então a minha declaração de importação, ela vai ter informações parecidas com o LI. Vou ter que colocar quem é o exportador, quem é o importador, se tem fabricante ou não. Essas informações vão nos dois documentos, né? Conta e ordem de terceiros, né, Mel? Isso. A gente faz bastante. Assim. Se é por encomenda, por conta em ordem, se é importação própria, né? Eu vou ter as informações do transporte em si, qual foi o tipo de transporte que eu utilizei naquela mercadoria. Foi terrestre, foi marítimo, foi aéreo, todas as informações com relação àquele transportador. Ô Mel, desculpa te interromper, mas às vezes a gente recebe uma ligação de cliente também perguntando a bandeira do navio. Sim. Né? Pra que ele quer saber a bandeira do navio? Porque é uma das informações que a gente tem que incluir ali na declaração de importação. Qual é a bandeira daquele navio, qual é o nome daquele transportador, qual é o nome daquela companhia aérea que transportou aquela mercadoria, né? A origem da mercadoria. A gente tem que entender que a declaração de importação ela é baseada nos 3 principais documentos, que, dependendo do tipo de transporte, vão acompanhar a carga, né? Mas são aqueles que vão trazer todas as informações. Então, eu vou ter que incluir na DI as informações do conhecimento de embarque, o documento do transporte, vou ter que repassar as informações ali. Eu vou ter que estar incluindo as informações da negociação, que estão presentes na minha fatura comercial. Então, vai ter o Incoterm, vai ter o valor da mercadoria, vai ter a classificação fiscal, então vou ter essas informações ali, a modalidade de pagamento, né? Eu vou ter que incluir também as informações de peso bruto, peso líquido total, né? As informações que o packing list também Tipo de embalagem, traz. né? Tipo de embalagem. Por isso que às vezes no CE Mercante eles nos perguntam. Sim. Qual a embalagem, quantidade de packages e quais tipos de packages. Isso, onde é que essa carga está acondicionada, né? Ela está no porto de Itajaí, ela está em que setor do porto, né? Ela está no aeroporto de Navegantes, em qual setor, importação, exportação, em qual armazém. Então essas informações eu vou ter que colocar. Da mesma forma os documentos que instruem, que a gente fala que é o documento que instrui despacho, que são os documentos que trazem as informações que eu estou incluindo ali na DI, que normalmente vai ser fatura comercial, packing list e o conhecimento de embarque. Às vezes se exige certificado de origem, eu também tenho certificado de origem, e se for algum outro tipo de importação especial, pode me exigir algum outro documento também. Legal. Então basicamente é traduzir tudo que estava já no conhecimento de embarque, na invoice e no packing list para dentro desse novo documento. Exatamente. Que é a DI. Uhum. Né? E se anteriormente eu tinha um licenciamento, né?
se a minha operação não era dispensada, as informações do licenciamento eu puxo automático para não ter que digitar de novo. Exatamente. Legal. E lá dentro do conhecimento, né, uma informação aqui para o nosso time, muitas vezes, quando é encomenda ou conta e ordem, a gente tem que descrever duas pessoas, né? Exato. Consignee e o Notify, né? Esse Notify dentro da DI, ele vira o adquirente, Isso. né, ou o encomendante. Isso, né? que daí tem um campo específico, quando eu seleciono ali, que é por conta e ordem de terceiro, ele abre um campo específico para eu digitar o CNPJ do adquirente, né? Então a gente não pode errar no BL e no AWB o tal do Notify quando ele é encomendante ou adquirente nas operações Isso. encomenda e conta e ordem. Isso mesmo. Certo. Mel, fiz preenchimento da minha declaração de importação, né? E aí eu vou lá dar a partida no processo de despacho, né? Certo. Então eu vou de fato registrar ela, registrei. Uhum. O que é esse e-mail aqui que você comentou? O que acontece depois do registro? Normalmente é a parametrização da mercadoria. Isso é uma consequência do registro da declaração de importação, né? Se tá tudo certo a minha declaração, eu consegui juntar todos os documentos ali, o próximo passo é eu aguardar a parametrização. O que seria isso, né? São critérios que a Receita Federal entende para análise de risco daquela importação. E essa análise de risco tem critérios, vai depender do país de origem, vai depender do exportador em si, pode depender do importador, pode depender da classificação fiscal do produto, pode depender do despachante que está fazendo aquela tua declaração de importação. Então são critérios que eles vão definir. Aí tem duas possibilidades, né? Só queria complementar uma curiosidade, né, Mel? O mito da parametrização ser aleatória, né? Muitas pessoas falam, a parametrização é aleatória, né? Já não é mais aleatória há muito tempo, certo? Não, cada vez mais eles têm trabalhado muito com esse... Inteligência, Isso, né? a inteligência e com essa parte de verificar mesmo se há risco, né? Esse gerenciamento de risco da mercadoria. E os fiscais, eles direcionam. O sistema, ele tem opções de tu colocar a porcentagem, por exemplo, essa semana todas as declarações de importação vão ter 90% vão cair no canal verde, 40%, 90%, 5% num canal, 7% no canal amarelo, 3% no canal vermelho e 2% no canal cinza, né? Que são os 4 canais de parametrização na importação. Então eles podem direcionar por porcentagem e podem direcionar também. Além dessa porcentagem que é geral, todas as declarações de importação que tiverem a NCM 25171900, por exemplo, né, que eu nem sei se existe essa NCM, mas só para dar um exemplo, vão ser obrigatoriamente direcionadas num canal amarelo. Todas as importações, todas as DIs que forem registrar hoje, que tiverem como despachante aduaneiro o CPF tal, vão ser direcionadas para o canal vermelho. Isso é muito comum quando o despachante erra muito, né? Sim. É comum direcionar despachante quando ele erra muito e é comum direcionar empresa quando se tem alguma investigação já em andamento para saber alguma fraude, alguma coisa da empresa. Por isso o risco de contratar a mão de obra só pelo preço. Sim. Né? Também acontece muitas vezes no primeiro despacho da empresa, né? Vai fazer o primeiro despacho aduaneiro, provavelmente vai cair pelo menos no amarelo ou no vermelho, até para a empresa já ficar ciente de que a Receita Federal está verificando, estou verificando que tu está importando. É a tua primeira importação, então já sabe que tu tens que cumprir tudo certinho. Sim, legal. Parametrizou, também tem aquela coisinha chata, né? Que eles vão lá na tua conta e... Sim, né? Eu só consigo registrar a declaração de importação se eu tiver dinheiro na conta para recolher os impostos. Né? Eu posso ter isenção de todos os impostos. O TUS eu nunca vou deixar de pagar. Para vocês terem uma ideia, a única vez que eu vi o não pagamento do TUS numa importação foi na lei que definiu sobre os Jogos Olímpicos no Brasil. Ali até o TUS não se pagava.
Mas de resto, sempre a taxa de utilização do Siscomex eu vou ter que estar recolhendo. É no mínimo R$ 214,50, né? Que é o valor. Se eu não tiver esses R$ 214,50, pelo menos lá na conta no registro da DI, eu não vou conseguir registrar. Ele vai ter saldo insuficiente na conta. E aparece mesmo lá um campinho dizendo saldo insuficiente. Só falta dizer velhaco. E principalmente se for um imposto maior, né? Então eu tenho que mais ou menos calcular quanto que eu vou recolher de imposto, se eu tenho que recolher imposto, ter esse valor lá na conta que eu menciono e na conta vinculada ao Siscomex, que eu, antes de qualquer coisa, quando eu entro com o pedido do radar, eu já tenho que fazer essa vinculação dessa conta, né? Então eu tenho que ter esse valor lá. Se eu não tivesse faltar um centavo, gente, não precisa ser muita coisa para faltar. Faltou um centavo, não fechou aquele valor, ele vai dizer saldo insuficiente na conta. E enquanto eu não ir lá e depositar dinheiro naquela conta que está vinculada para que eu tenha o suficiente para poder registrar a DI, eu não vou fazer. Lembrando que todo dia a gente muda o valor do imposto porque muda o valor da taxa do dólar, né? E a DI, os cálculos de imposto são sobre a taxa do dólar do dia, hoje, né? Não mais de 3 dias anteriores. E, Mel, por isso que a gente escuta aqui do nosso lado o cliente falar que o despachante tem que pedir o numerário para o importador. Sim. Né? O que é esse numerário? É realmente o fato de o despachante receber na conta dele, né? Porque a maioria dos despachantes utilizam a sua conta registrada lá na DI, né? O importador faz uma transferência para o despachante recebe antecipadamente esse dinheiro, né? Para no momento de ele proceder com o registro da DI, a Receita possa acessar essa conta bancária e fazer o débito dos tributos federais, né, Mel? Sim, federais, né? A gente tem aqui o ICMS estadual pago de uma outra forma. Hoje a gente consegue pagar via Siscomex também, porque tem uma ferramenta que dá para ser feita. Se eu não quiser pagar por ali, porque não é obrigada ainda todo mundo fazer pagamento pela ferramenta via Siscomex, eu posso estar emitindo um boleto e pagando para a Secretaria da Fazenda, né? Então, sem dinheiro, sem DI registrada. Lá na DI ela já vai me apontar os cálculos de quanto que eu tenho que pagar de cada imposto, Sim. né? O despachante recebe do importador. Não sei se vocês já tiveram aula com o professor Bruno de importação. Essa história da gente ficar fazendo cálculo pela mão, o sistema faz tudo pra gente. Mas a gente tem, enquanto professor, eu sei que eu sou professora e eu cobro isso do aluno. Tem que fazer o cálculo, sim, à mão. Porque é a melhor coisa que tem, é a prova real. É a diferença, né, Mel, do profissional que sabe preencher uma planilha e do profissional que sabe por que tá preenchendo a planilha. Exatamente. Isso aí. Então ele calculou lá o imposto, tem dinheiro na conta porque recebeu o numerário do importador, registrou, recolheu os tributos federais obrigatoriamente, né? O estadual dentro da possibilidade de ser DARI ou não, né? Parametrizou. Caiu lá no canal que fez as conferências, né? Isso. Todo mundo já sabe, mas, né? Só para nossa aula não ficar incompleta. Isso, fácil. Verde. Liberação geral, né? Não precisa ter conferência de nada. Amarelo. Amarelo eu vou conferir documentos. Vermelho. Eu vou somar, além de conferir documentos, eu vou conferir a mercadoria em si, né? Verificação física. E o terror do pessoal aí no canal cinza. No cinza, eu vou somar mais uma vez. Vou conferir documentos, vou fazer verificação física e vou conferir o valor declarado da mercadoria. Em geral, o canal cinza ele existe quando a Receita Federal já tem uma desconfiança de fraude tributária, né? Não só isso, existem certos tipos de classificações fiscais que também direcionam já para o canal cinza. Tanto que tem importadores que já sabem, a minha classificação fiscal, às vezes fio, por exemplo, por causa do valor declarado, né? Então, já vou ter que confirmar aquele valor declarado do produto no canal cinza. Às vezes já tem até o documento separado já, para não demorar muito essa análise do valor, né? O objetivo principal do canal cinza, então, é sempre garantir que o importador está recolhendo os tributos no valor correto, né? Exato. Não está subfaturando, né? Exatamente. Legal. E aí vamos abrir um parênteses aqui só para ter um entendimento de exportação para o pessoal. Por que não existe canal cinza na exportação? Só verde, laranja, que é o amarelo e vermelho, né? Porque a gente tem uma quantidade muito pequena de mercadorias com imposto de exportação, o que leva, né, a não necessidade, né, ou a não iniciativa
das empresas de fraudar os tributos, porque os tributos basicamente não existem. Então não tem o que fiscalizar também, né? E também porque assim, o governo ele não se importa o valor que tu vais declarar da tua mercadoria. Não existe um órgão específico que vá controlar o valor declarado da tua exportação. Como a gente tem na importação, como o DSEX, né? Porque o DSEX ele vai conferir se o valor declarado está correto, porque tem um mínimo e um máximo de valor. Na exportação eu não tenho esse mínimo e máximo da mercadoria. Eles querem mais é que a gente exporte. Para que eles vão botar empecilho para a saída da mercadoria? Então por isso que a gente também não tem canal cinza. Né? Verdade. Então esse é um conhecimento de exportação para a gente fazer aqui um paralelo, né? E vocês saberem os dois cenários. Recolheu os tributos, parametrizou, caiu lá num canal verde, né? A mercadoria ela já vai ter seu desembaraço. Mas tá faltando mais alguma coisa para que eu possa tirar o produto do porto, né, Mel? Se o pessoal que trabalha comigo já sabe, se caísse no verde eu ia sair correndo feliz da vida, dando volta olímpica, dizendo, foi o verde, 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 verde. Porque normalmente a gente parece assim um filho nascendo, né? A gente fica naquele desespero todo dia. A ansiedade do canal verde. A ansiedade do canal verde. E aí quando cai no canal verde é uma felicidade. E liberou. A gente tem o documento, né, o último documento que é emitido no Siscomex, mas não é o importador que vai colocar alguma informação, e apenas o sistema que lhe dá essa informação, que é o comprovante de importação, o CI, né? Então esse é o documento final. A gente tem a confirmação da nacionalização da carga, né? E é um documento super simples, um documento que vai trazer o número da DI, o valor total daquela declaração de importação, a data de registro, a data de parametrização, a data do deferimento, né, da liberação, né, da emissão do comprovante de importação. E é só isso que tem. Aí tem um canal ali, né? Diz ali se caiu no canal verde, no amarelo, né? Tem essa informação. Então é bem simples, é um documento simples e é um documento que comprova a nacionalização da carga. Muito legal. Feito isso, a gente tem nosso desembaraço e podemos ir lá tirar a carga, então, do porto ou do aeroporto, certo? Isso mesmo. E aí a gente vai levar os documentos necessários, que aí cada recinto tem as suas exigências de documentação para retirar a carga. Ótimo. Guardamos, então, esses documentos por 5 anos, né, Mel? Sim, a exigência, né? Documentação, 5 anos tem que ser guardados, porque pode haver uma revisão aduaneira e a Receita Federal exija que verifique o documento para ver se está tudo certo, se a classificação fiscal está certa. A gente nunca sabe, né? Isso pode acontecer com qualquer empresa e aí a gente tem que ter tudo lá bonitinho, arrumadinho, para caso tenha essa verificação, né? Muito obrigado, Mel, por dividir teu conhecimento de IDI também conosco. Nada. Né? Acho que a gente trouxe bastante informação aqui em geral para o pessoal para elucidar esse contexto para eles. E eu vou te fazer um pedido ao vivo que daí tu não pode negar. Né? Olha o golpe. Eu vou pedir para a professora Melissa se ela pode filmar para nós essas telas do sistema, do licenciamento e da DI, para que o pessoal possa ter essa familiaridade, porque muita gente que está aqui na Next hoje tem na Next o primeiro emprego da área de comércio exterior ou não trabalhou com despacho. Sim. Então, talvez nem nunca tenha visto, né, Uhum. esse sistema, como ele é, a cara dele. Então, se a professora Melissa puder Posso. fazer um vídeo complementar pra gente agradece muito. Sim, com certeza. Posso sim, faço. Hoje a gente, para acessar o Siscomex, né, a gente precisa de certificado digital e despachante ou o dono da própria empresa tem acesso com o certificado digital. Hoje a gente não precisa só o despachante, né? O responsável legal da empresa, né? O que é responsável perante o Siscomex, ele com certificado digital ele consegue entrar lá e ter acesso a todas as telas e visualizar. E inclusive se ele quiser registrar uma DI, ele pode, né? Então, só não pode errar. Só não pode errar. É fácil de ver. Exatamente. Mas é bem tranquilo e eu faço sim. Pode ficar tranquilo que eu faço. Muito obrigado, Mel. E pessoal, a gente fica de canal aberto para tirar dúvidas, né? A professora Melissa já tinha me falado antes que qualquer dúvida Sim. que vocês tivessem eu poderia encaminhar o contato dela. Né? Então, qualquer coisa eu estou à disposição. No que for preciso, se precisar de vídeo complementar, eu também me coloco à disposição. Obrigado de novo, Mel, pela disponibilidade.
Obrigado a vocês, bom conhecimento, né? Façam os exercícios complementares para ajudar nessa fixação. Um abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.